Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Neste momento nós estamos iniciando mais uma aula, a aula de número 4, onde traz como tema possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. O nosso textuário está em Lucas capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então, hoje, de acordo com a nossa lição, que tem como base também a leitura bíblica na sua classe, aí no domingo, Marcos capítulo 5, versículo de 2 ao 13, onde vai falar sobre o endemoniado gadareno. Hoje nós vamos tratar sobre a possessão demoníaca e a sua harmonização na narrativa bíblica, conceituar legião demoníaca e também o poder de Jesus sobre os demônios. Vamos expor esses detalhes. E analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. Queridos amados, o nosso tópico de número 1 vai tratar sobre a possessão demoníaca. E vamos ver o tópico de número 2, a legião demoníaca. Tópico de número 3, o poder no nome de Jesus. Tópico de número 4, os porqueiros. Queridos amados irmãos, de acordo com a nossa leitura bíblica em classe, onde trata de mais um episódio, uma narrativa bíblica, da qual, segundo o que está na nossa escola bíblica sobre harmonização nas escrituras, nosso tópico de número 1, então Mateus vai afirmar que houve dois endemoniados, Mateus capítulo 8, verso 28. E Marcos e Lucas registram apenas aquele que foi mais cruel, mais perverso. Marcos e Lucas também vai revelar isso, aquele que era o mais cruel, ou seja, vai revelar só um. Queridos amados irmãos, no nosso tópico de número 1, nós vamos falar sobre a opressão, certo? Que o gadareno sofreu por causa dos demônios, e um quadro estarrecedor, que é o endemoniado gadareno, que vivia nos sepulcros desnudo e era tão violento que nem mesmo os grilhões de cadeia podia detê-lo. Então, logo no tópico de número 1, nós vemos a saída de Jesus, de acordo com a narrativa bíblica, saindo de uma região, passando pelo mar e indo à terra, região dos Gadarenos. Então, nessa região dos Gadarenos, nós vemos que o encontro de Jesus com aquele homem possuído por espíritos malignos, esse homem veio ter o encontro com Jesus. Ele veio até Jesus. Percebe-se logo de imediato que a partir da luta entre o espírito e a carne, entre a nossa luta contra as potestades espirituais da maldade, então parte do lado de Satanás. Foi Satanás que quis o trono. Foi Satanás que quis saber do corpo de Moisés. Foi os demônios no corpo do gadareno que vieram até Jesus. Então a gente percebe que a Bíblia nos ensina a resistir firmes na fé o diabo, porque ele vem rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então não parte de nós, parte deles. Esses demônios, o diabo é quem vem e não nós temos que ir até ele. Então nós temos autoridade em nome de Jesus para o expulsar quando houver esse confronto partindo deles e não de nós. Queridos amados irmãos, a gente percebe que este homem estava vivendo em sepulcros. A primeira coisa que a gente percebe é que há uma irregularidade. Que irregularidade é essa? É que eles estavam, esses demônios neste homem, levavam ele para lugares desérticos e impróprios, da qual Jesus, quando trouxe a libertação, enviou ele para ir para os seus familiares, para ir para a sua própria casa. Então a gente percebe que o homem que está fora da sua casa, na verdade do seu corpo, já é uma ilegalidade. A pessoa está fora de si, porque os demônios também estavam fora do
exatamente da sua região celeste, enquanto o gadareno estava fora de quê? Da sua casa, dos seus familiares. E os demônios estavam aonde? Aqui, ó. Tinha uma legião. Com isso a gente percebe duas ilegalidades. A ilegalidade de um corpo vivo. Esse gadareno, onde é que ele estava? Sepulcros, aonde tem mortos. Veja que um homem vivo não pode estar no sepulcro. Isso é ilegal. E também a gente percebe que os demônios que estavam nas regiões celestes estavam onde? Em um corpo. Na verdade, em um homem. Eles tinham saído aqui da sua região e veio para outra região, que é a terra, da qual possuía um corpo humano. Tudo isso a gente vê a ilegalidade humana a respeito desses acontecimentos. Queridos, nós podemos ver que Jesus saiu do barco e ele veio ao encontro de Jesus. Então, quando nós saímos do nosso púlpito, que representa o barco de Jesus, nós estamos prontos para fazer a obra de Deus. Então, a obra da libertação depende de nós sairmos do púlpito, do nosso barco. Então, quando Jesus saiu do barco, ele começou a obra da sua, ou seja, daquilo que ele foi enviado. Conforme diz o profeta Isaías, que Jesus foi enviado para libertar os oprimidos do diabo. Então a gente percebe que este homem ele vivia ilegalmente aonde? Nos sepulcros. E a gente percebe que os demônios viviam ilegalmente no corpo. Então estava tudo ilegal. Então Jesus, quando ele veio conforme a lei de Deus e veio colocar cada um no seu devido lugar. A gente vai ver já já o que foi que aconteceu com os demônios e com o gadareno. Queridos amados irmãos, vejamos agora a restauração. A restauração de quem? Do homem que havia sido possuído por uma legião de demônios. Primeiro, quando Jesus se encontrou com ele, Jesus resgatou o direito daquele homem voltar à sua própria família. Então foi um direito legal que o homem tinha perdido. Porque quando o homem está fora de si, ele perde a sua própria família. Segundo, ele fica nu. Ele perde o seu próprio habitat e vai morar aonde não deve. A gente percebe que, vejamos, vamos fazer um desenho aqui? Vamos lá. Ó, regiões celestes, presta atenção aí, ó. Regiões celestes, e vamos ver o habitat do homem. Pronto. Então a gente tem aqui a terra, e nós percebemos que a terra foi dada aos homens. Essa parte aqui foi dada a quem? Aos espíritos caídos, aos espíritos caídos, que são os demônios aqui na terra atuando. Então, espíritos caídos, ou anjos caídos. A gente percebe, meus amados irmãos, que o homem aqui na terra, onde é que ele estava? Ele estava nos sepulcros. O que são os sepulcros hoje, na atualidade? É que muitas pessoas procuram não estar no corpo ideal. Sabe qual é o corpo ideal? É o diferente do corpo antigo. Que corpo antigo, que corpo ideal é esse? Eu estou falando de Adão, estou falando de Cristo. Então Jesus veio tirar o homem do corpo, da natureza pecaminosa mortal de Adão, e veio levar para a natureza divina, que tem a vida, uma inclinação do Espírito de Deus que vem a possuir vida. Então isso só vai acontecer quando o Espírito Santo estiver na natureza humana. Então o Espírito Santo tem que vir para cá, ó. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nascer o homem de novo, vai fazer com que o homem nasça de novo. Com isso, a alma regenerada e o corpo preparado para subir no arrebatamento ou na ressurreição dos mortos. A gente percebe, meus amados irmãos, que se nós estivermos em Adão, a gente continua na morte. Por isso que o gadareno, ele tinha que receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava
sem o Espírito Santo. Com isso, só a sua alma atuava como ele era um endemoniado. Então quem atuava na alma era quem? Os demônios, ok? Então os demônios atuavam na sua alma, aprisionando. Quem ia falar, quem ia ver, quem ia fazer as atividades, eram os demônios no corpo. Então, o endemoniado ele fica fora de si. Por quê? Porque é os demônios que irão usar o corpo. Com isso a gente percebe, nesta oportunidade, sabe o quê? Que o homem precisa ter o Espírito Santo. Porque quando Jesus libertou o gadareno, os demônios todos saíram. Mas o que foi que aconteceu? O homem tem que ter o Espírito Santo. Por quê? Porque para não haver possessão, para não acontecer que os demônios vivam no homem. Então é uma forma de quando nós pregarmos o Evangelho, que as pessoas venham crer para receber o Espírito Santo, é o único que impede de o homem ser possuído pelos demônios. Então, por isso que Jesus deu aos seus discípulos o Espírito Santo, para evitar que crentes verdadeiros sejam endemoniados. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente percebe, presta atenção aí, que esse gadareno, que estava possuído pelos demônios, que vivia nos sepulcros, representa o mundo de hoje, sem Deus, sem lei, desnudo, um homem que vive fora da sua sociedade, fora de si, fora da sua família, e ele vive aonde? Nos bares, nas boates, nas caladas da noite noturna deste mundo. Então são os sepulcros do homem atual. Por isso que ele precisa ter um encontro com Jesus, para poder ele voltar para sua casa, voltar para os seus e ser uma pessoa bem-sucedida e vestido na sociedade bem. Glória a Deus. Então nós percebemos, meus amados irmãos, que era insuportável, pode ter certeza, aquele gadareno diante dos outros por causa dos demônios. Por quê? Porque ele havia saído da sua família, do seu convívio social. Com isso, a pessoa fica sendo alvo do próprio Satanás. Um homem sem família, ele é alvo de Satanás. Então Satanás, ele brinca com o corpo humano quando ele é possuído. Por quê? Porque ele vai fazer com que haja um derramamento de sangue. Não foi isso que aconteceu com o gadareno? O gadareno pegava pedras e se feria. Então, a gente percebe ali Satanás se divertindo com o corpo humano, fazendo com que o corpo humano viesse exatamente ao quê? A se sujar com o sangue da iniquidade. A gente vê, meus amados irmãos, que aquelas pedras feriam tanto. A gente vê no versículo de número 5. O versículo de número 5. No verso de número 5 a gente vê que Satanás se divertia com o gadareno porque ele se feria com pedras. E era isso que os demônios faziam com aquele corpo daquele homem. E a gente percebe que é isso que ele tem feito em toda a trajetória humana que vive no pecado. Ele veio matar, roubar e destruir. E faz com que o homem, sem Deus, fique sem endereço. Então, meus amados irmãos, continuando aqui, o encontro do gadareno com Jesus. A gente percebe que nesse encontro, vejam o que foi que aconteceu. Queridos amados, o encontro do gadareno com Jesus, a gente percebe no versículo 7 da nossa leitura bíblica de Marcos capítulo 5, ele diz assim: e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo? Então ele estava dizendo o que há em comum entre nós dois. Então a gente percebe que o que há em comum, o que é isso, meus irmãos? É que Deus e o homem, vamos dizer, o demônio, eles estão lutando. Para quê? Deus quer o homem para salvar o homem para ir para o céu, mas também o demônio quer o homem para levar para o inferno.
Então há uma luta travada na busca do tesouro escondido. Então este homem aqui pertence a Deus, mas o diabo quer levar para o inferno. Por isso que o que é que tem nós em comum? O homem, porque Deus quer o homem, o diabo também quer o homem. Presta atenção aí. Então nós vemos que nesse encontro, que foi que aconteceu? A atuação de Jesus no corpo do homem, porque aqui tinha muitos demônios, certo? Mas só falava aqui preste atenção, mas tinha uma legião neles. A gente percebe, meus irmãos, que Deus, o que é que Deus faz? Deus trabalha aqui, no espírito humano. Deus jamais vai entrar aqui na alma, fazendo uma possessão, porque na alma é que há a possessão. Por isso, possessão. Por isso que aqui no espírito humano, Deus ele enche e inclina o seu Espírito Santo na alma. Há uma inclinação, por quê? Porque ele trabalha enchendo de cima para baixo. Porque a inclinação do Espírito é vida. Porque o homem vivia na inclinação da carne. Então, a gente percebe que os demônios, eles trabalham aonde? Na alma. Por quê? Porque quando os demônios entram no corpo e vêm na alma, eles possuem. Então há uma possessão demoníaca. Já Deus não trabalha com possessão. Deus trabalha levando o homem a se inclinar a Ele. Por isso que aqui o homem pode resistir, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, porque a alma dele está livre para decidir continuar com Deus. Veja, a liberdade continua nele, porque ele não sai fora de si. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o Espírito Santo não tira a personalidade do homem de Deus. Então, a gente percebe que na possessão, o homem, ele sai de si. Então, quem entra na atuação no mundo, são quem? Os demônios. Por isso que os demônios vieram falar com Jesus. Presta atenção. Olha aí. Primeiro Jesus diz. Você tem que ler o texto, irmãos. O texto está no versículo 8. Porque lhe dizia. Então, quando ele se aproxima de Jesus, no versículo 6, ele se aproxima, o gadareno, o endemoniado. Só que ele não diz primeiro o versículo 7. Antes do versículo 7 acontece o versículo 6. Desculpa, acontece o versículo 8. Por que o demônio falou que tenho eu contigo? Veja o versículo depois. Porque Jesus dizia, sai deste homem. Então no contexto Jesus falou primeiro. Depois foi que os demônios falaram. É por isso que a gente percebe que quando Jesus disse, sai dele, espírito imundo, aparentemente os demônios não saíram. Por quê? Porque depois que Jesus autorizou, dizendo, sai dele, eles continuaram falando. Veja no versículo 7, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então a gente percebe que aparentemente os demônios não saíram. Aí entra na questão aqui o espírito de discernimento. Glória a Deus. Por quê? Porque a gente vê Jesus expulsando e depois eles começam falando com Jesus. Então aparentemente não saiu ninguém. Mas o que foi que aconteceu? Jesus, com discernimento, ele disse, como é teu nome? Meus queridos amados irmãos, ninguém resiste à autoridade do nome de Jesus. Aquele demônio que estava falando lá no singular, depois que a gente percebe com Jesus, ele fala no singular, tá certo? A gente vê isso nos textos de Mateus, Marcos e Lucas. Tem que ler todos os textos.
porque você vai fazer uma história completa do que aconteceu. Então, faça um apurado dos 3 textos bíblicos. O que foi que aconteceu? É que, quando Jesus perguntou qual é o teu nome, é porque, mesmo saindo um demônio, quanto é uma legião romana, a gente vê 6.000 soldados. Mas levando para o lado dos demônios, se fôssemos calcular uma legião de demônio com 6.000, quando Jesus disse, sai dele, então ficou quantos? 5.999. Por quê? Porque Jesus autorizou um a sair, porque falou ele no singular. Um falou, mas tinha muitos. Então, quando foi expulso um, ficou quantos? 5.999. Aí Jesus perguntou, como é teu nome? Aí os restos falaram, os demônios que estavam lá, somos muitos. Então havia muitos demônios. Por isso que a palavra legião não é um sentido negativo, é apenas a quantidade. Por isso que Jesus, quando estava na terra, ele disse, se eu quisesse, pediria 12 legião. Quer dizer, legião é a quantidade. Ó, são números. Só que pode ser de demônio ou de anjo de Deus. Então é só a numerologia dos demônios que estavam aqui. Então ele disse, somos muitos. Nosso nome é legião. Então eles já falaram aonde? Como? No plural. Presta atenção. Queridos, aí nós vamos ver agora a questão dos porcos. Por quê? Porque eles vão ter medo de 3 lugares. Eles vão ter medo, na verdade, de um lugar. Mas veja o lugar que eles pediram para ir. Eles pediram para ir para os porcos. Mas ele disse o seguinte, não nos tire desta região, não nos lance fora dessa região. Eles queriam continuar na região. Presta atenção. 1, 2, depois 3. Jesus falando, né? Eles também tiveram medo de quê? Do abismo. Presta atenção aí. É importante falar do abismo, porque o abismo é um lugar de prisão, da qual os demônios ficam presos lá, e os demônios não saem mais para a terra. Glória a Deus. Então, é um prejuízo no mundo espiritual. Por quê? Porque os demônios não têm como mais sair do abismo. Se eles continuassem nos porcos, os porcos morreriam e depois eles estavam livres para atuar aqui na região. Queridos amados irmãos, a gente percebe logo de cara exatamente a manobra que eles fazem para enganar e iludir. Muitos ministram, vão expulsar demônio e não percebem a manobra que os demônios fazem. Embora eles tenham muitos em um corpo só, mas o que é que acontece? Eles falam no singular. Então, isto é uma manobra para quando for expulso no singular, eles continuam ainda, mas em quantidades menores. Se Jesus expulsasse todos eles, mas para o abismo, era muito importante, por quê? Porque a região estava livre, e também a região celestial, o lugar dele também estava limpo. Por quê? Porque ele havia de ir para o abismo. Vou detalhar tudo isso na aula extra, com os desenhos. Glória a Deus. Então a gente percebe também que é necessário discernimento quando a luta está contra o endemoniado. Quando Jesus percebeu pelo discernimento que não só havia um no corpo, mas havia muitos no corpo, Jesus perguntou para mostrar para nós o discernimento e ensinar como se expulsa demônio. Não é para conversar com demônios. Essa pergunta de Jesus é para mostrar o discernimento que Jesus teve
quando ele foi expulsar os demônios. O demônio foi expulso quando Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. Veja aí a palavra espírito no singular. Então só saiu um. Quando Jesus expulsou, saiu, mas só saiu um. Mas depois ele pergunta qual é o seu nome. Por que ele pergunta? Porque os demônios ainda estavam lá. Esses demônios, no versículo 7, depois que Jesus mandou sair um, ele disse o seguinte: que temos nós contigo? Quer dizer, ainda tinha mais lá. Aí Jesus disse, pelo discernimento, tem uma casta, está cheio de demônios. Então qual é o seu nome? Então Jesus sabia, e ele revela isso para nós. Por quê? Porque tem muitos ministros sendo iludidos por demônios. Muitos ministros, em vez de expulsar os demônios, levam esses demônios para a igreja para fazer um teatro. E muitas das vezes, em vez dele expulsar o demônio, os demônios é quem engana ele. Por isso que eles vão fazer livros com base de doutrina de demônio. Por quê? Porque eles acreditam no que os demônios falam. E não é isso que Jesus está ensinando. Conversa com o demônio. Presta atenção. De acordo com o discernimento que Jesus teve, ele nos ensina a expulsar todos os demônios quando formos confrontados. Por isso que muitas igrejas, por falta do discernimento, passam a noite expulsando demônios de uma pessoa só. Por quê? Porque expulsa, aí tem mais de um lá. Tem 6.000. Aí já tem mais 5.999. E vai expulsando de um por um. Então, é a noite todinha expulsando demônio. Porque só expulsa no singular. Por falta de discernimento. Então, use o discernimento na hora da luta contra os demoniados. Então, quando nós autorizamos no plural, sai todos em nome de Jesus. Todos saem de uma vez, porque eles obedecem à voz do Senhor Deus. Queridos amados irmãos, a gente vai comentar na nossa aula extra que os demônios estão organizados nas regiões celestes. E lá, o lugar deles, nas regiões celestes, dessa legião aqui, porque existem muitas legiões de demônios nas regiões celestes, mas essa legião que estava aqui, se Jesus tivesse expulso para o abismo, essa legião jamais voltaria a atuar na região celeste, e nem mais sobre os homens. A gente vai ensinar isso na aula extra. Vamos mostrar a relação dos porqueiros, dos porcos, com o abismo. Glória a Deus. Então a gente vai ver essa história mostrando também demônios que estão aprisionados hoje no abismo. Porque quando Deus lança o seu juízo sobre nação, sobre cidade, sobre região, os demônios daquela região também sofrem juízo. Por isso que esses demônios aqui, não nos atormente, não nos lance para o abismo antes do tempo, porque eles sabiam que quando o juízo de Deus vem, também pega eles. Não tem como eles também escaparem. Que Deus abençoe. Vamos para a nossa aula extra. Deus te abençoe na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Amém.